Glória a Deus, mais um dia na presença do Senhor. Você está no canal compartilhando sobre vida eterna. Sim, queridos, você está no canal compartilhando sobre vida eterna. Eu peço desde já aqueles que não são inscritos, se inscreva, deixa seu like, comentem e compartilhe nas suas redes sociais para que alcance mais vidas. Temos caminhado aqui no canal rumo a 5.000 inscritos. O objetivo não é números, amém? Mas é a consolidação da obra do Senhor, amém? Esse ministério aqui, ele é profético, ele é um ministério confirmado por Deus, não de vontade de homens, mas da parte do Senhor, queridos. E eu quero obedecer este chamado, amém? De que é o ID, né? Aqui eu tenho pregado o ID, que é o evangelismo, e sobre vida sentimental, que é um assunto muito escasso nas igrejas. Na verdade, as igrejas não falam sobre isso. E aproveitando essa oportunidade, né, quero dizer que não vamos ter alguns dias o sábado dos sonhos, só vai voltar depois do início da primavera, por uma obediência, amém? Eu digo que o Senhor, né, tem chamado algumas mulheres, né, no propósito de estar orando na madrugada. Porque está escrito, Cantares capítulo 3, que a Sulamita, ela buscou na madrugada, amém? Então, sem mais delongas, eu quero falar sobre o rei Saul, amém? Eu quero falar sobre a ordem que o Senhor nos deu. Não vai ser específico sobre vida sentimental, né? Mas quem espera no Senhor vai aplicar, sim, eu creio, na vida sentimental. Então, o tema desse vídeo é uma breve ministração. O tema vai ser: Deus te deu uma ordem, amém? Deus nos deu uma ordem. Estamos debaixo de uma ordem. Onde está isso, Márcia? Jó? Olha, o Espírito está elevando aqui a ministração. Livro de Jó, 38. Amém? Olha o que a palavra nos diz. Verso 12. Ou desde os teus dias deste ordem à madrugada, ou mostrastes a alvo seu lugar, para que agarrasse nas extremidades da terra, e os ímpios fossem sacudidos dela. Olha o que vai dizer a palavra, verso 19. Onde está o caminho da morada da luz, e quanto às trevas, onde está o seu lugar? Para que as tragas os seus limites, e para que saibais as veredas da sua casa. De certo, tu sabes, porque já então eras nascido, e porque é grande o número dos teus dias. Olha que palavra tremenda, queridos. Glória a Deus. Então vamos continuar aqui. Esta palavra, queridos, esta palavra aqui de Jó é quando Deus, né, fala quando Deus se apresenta a ele por meio de um redemoinho, e Deus começa a falar, né, da sua existência, e que ele dá ordem a todas as coisas. Amém? Por mais que pessoas digam, né, que podem fazer o que querem da sua vida, que tem o livre-arbítrio, porque esse livre-arbítrio, né, eu digo que a gente não tem livre-arbítrio quando temos um Senhor, amém? Cristo é o nosso Senhor. Sempre vamos ter um Senhor, amém? Seja Cristo o único que pode nos salvar, ou a pessoa ela está, infelizmente, debaixo da condenação do diabo, porque existe apenas o caminho de vida ou o caminho de morte, o caminho da vida eterna ou da morte. Eu gosto de salientar isso, queridos, porque aqui as palavras, né, elas são espirituais, e não adianta eu ficar delongando com vocês. Então, o que eu quero dizer com isso? Que Deus, ele chamou Samuel para ungir a Saul. Então, Deus deu uma ordem, né? A ordem de obedecer a ele. Então, pode acontecer em alguns momentos na nossa vida que vamos querer desistir do que Deus colocou em nosso coração, desistir de um propósito, desistir de uma luta,
Sim, porque nesta primavera, especialmente, o inimigo ele vai lançar setas de desistência. Só que eu quero compartilhar com vocês o que o Senhor tem me dito nessa semana. 1 Samuel 10, verso 1. Então tomou Samuel um vaso de azeite e lhe derramou sobre a cabeça e o beijou e disse: Porventura, te não tem ungido o Senhor por capitão sobre a sua herdade? Partindo de hoje de mim, acharás 2 homens junto ao sepulcro de Raquel, no termo de Benjamim em Zelza, os quais te dirão: acharam-se jumentas que fostes buscar, e eis que já o teu pai deixou o negócio das jumentas e anda aflito por causa de vós, dizendo: que farei eu por meu filho? Então aqui, quando vocês medita no decorrer do capítulo, quando vai acontecer esse processo aqui, de Saul ser ungido rei, amém? E ser escolhido pelo povo, ser escolhido por Deus, ali ele estava, debaixo de uma humildade, de obediência. Só que acontece outras coisas no decorrer do capítulo, amém? Dos capítulos de 1 Samuel, que é no capítulo 13, amém? E o sacrifício, de Saul, ele foi rejeitado. O sacrifício de Saul foi de rebeldia. Ele não fez o que Deus tinha ordenado a ele. Amém? Então, ele não ouviu, ao Senhor. Ele ouviu aos homens. Amém? Glória a Deus. E eu vou dizer aqui onde que ele erra. Vou ler aqui: guerra entre os israelitas e filisteus. Aqui diz a palavra no verso 4: então todo Israel ouviu dizer: Saul feriu a guarnição dos filisteus, e também Israel se fez abominável aos filisteus. Então o povo foi convocado após Saul em Gilgal, e os filisteus se ajuntaram para pelejar contra Israel. Verso 6, vai ter a continuação da parte B, mas eu vou ler o verso 6 por causa do vídeo. Vendo, pois, os homens de Israel que estavam em angústia, porque o povo estava apertado, o povo se escondeu pelas cavernas e pelos espinhais, e pelos penhascos, e pelas fortificações e pelas covas. E os hebreus passaram o Jordão para a terra de Gade e Gileade. E estando Saul ainda em Gilgal, todo o povo veio atrás dele tremendo. E esperou 7 dias. E até o tempo que Samuel determinara, não vindo, porém, Samuel Gilgal, o povo se espalhava dele. Vamos continuar aqui para o verso 13, que eu vou explicar para vocês. Então disse Samuel a Saul: agistes neciamente e não guardastes o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Porém, agora não subsistirá o teu reino, já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Amém? Essa palavra é forte. Glória a Deus. Então, queridos, o que isso quer dizer? Saul, ele não obedeceu à ordem de Deus. Eu creio que tinha que derrotar e matar os inimigos, do povo de Deus. Depois vocês busquem estudos a respeito disso e confirmem. O que eu quero dizer aqui é que ele não buscou conselhos humanos. Ele errou porque ele agiu conforme a tua vontade e buscou conselhos, que ali o favorecesse. Amém? E ele foi o que? Reprovado por Deus. Então o Senhor, ele quando entrega uma unção, e essa unção é do Espírito Santo, devemos obedecer. Porque Deus, ele levanta líderes. Se você é levantado no mundo espiritual, no físico também, porque tudo que ligares no céu será ligado na terra. E eu digo por experiência. Deus, deu uma liderança aqui no canal,
que eu ministro também o Sábado dos Sonhos, é uma liderança. E no mundo físico eu tenho lideranças. Amém? Deus sempre tem um tipo de liderança, porque Ele nos chamou para reinar. E se Ele reina, você vai reinar com Ele. Porém, quando você sai do propósito, isso tem queimado no meu coração. Quando você desobedece a ordem que Deus te deu, Deus ele vai te reprovar. A alma dele não vai ter parte contigo. Isso em todas as áreas. Se Deus te deu ordem para você permanecer no emprego, amém? Mesmo que você às vezes não queira e não entenda, é para você obedecer, porque se levantar o espírito do governador, né? Não te detenhas, porque a pessoa que se submete pelos frutos do Espírito, né, vai apaziguar ali a guerra. Então Deus quer muitas vezes nos deixar em certos lugares e nos fazer passar por dores para nos aperfeiçoar. Deus nos coloca em lugares desconfortáveis para nos aperfeiçoar na liderança que Ele nos entregou. Então não tire a tua mão. Amém? Confie no Senhor, continue orando, porque se você está em algum lugar, se você está passando algum processo, é porque é necessária essa dor, essa lapidação. Deus não vai provar aquele que não é dele, Ele prova apenas aquele quem Ele escolheu. Ele não vai provar qualquer pessoa, Ele vai provar os teus filhos, e os seus filhos vão passar pela dor. Na escola de Deus tem o processo. É impossível você conseguir algo do céu sem processo. Não tem como receber algo do céu se você não for aperfeiçoado, se você não for provado, se você não for provado e não estiver debaixo da obediência. Saul foi chamado como rei. Amém? Depois veio Davi, mas antes Deus tinha chamado, ele tinha aparência, ele tinha o que os homens queriam. Antes ele tinha humildade, só que ele abandonou a humildade. E hoje Deus te chama, não abandone a humildade. Continue, mesmo que o inimigo queira esgotar suas forças, porque eu já tenho sonhado que o inimigo ele quer. Glória a Deus. Queridos, eu estou passando uma guerra espiritual por causa desse vídeo. Eu creio que vai alcançar alguma vida aí. Então, por mais que ele tenha tentado, o inimigo tenha tentado, né, te parar, te tirar do lugar, persevere. Amém? Fique com a palavra de Deus. Independente de profetas, né, que mandou falar, que foi usado por Deus. A palavra é o quê? Não saia da posição que Deus te colocou, até que Ele diga que Ele vai te tirar daí. Não saia. Você está às vezes num cativeiro babilônico, mas Deus te colocou. Ele colocou Daniel no cativeiro babilônico ali. Para o quê? Para que ele recebesse visões, para que ele fosse aperfeiçoado na missão dele. Então, cada estação tem uma missão. Amém? Essa missão, ela vai acarretar dores. E estamos na primavera, é tempo de guerra. Muitas mulheres, né? Tem mulheres que têm se achegado a mim, falado de guerras, batalhas espirituais. E eu tenho sofrido também batalhas. Em tempo de guerra, você tem que vigiar, porque nem sempre vai vir aqueles sonhos, né, tão claros. Em tempo de guerra é tempo de discernir o espírito. Em tempo de guerra, você deve vigiar para não ser roubado. Em tempo de guerra, não é tempo de sair de posição. Não é tempo, de desistir. Não é tempo de desistir. É tempo de ficar debaixo da ordem do Senhor. Deus te deu uma ordem. A ordem é obedecer, é marchar e não por procurar conselhos humanos e não se voltar para a sua iniquidade, para o seu pecado. Amém? E Deus reprovou Saul. Deus reprovou Saul porque ele desobedeceu e saiu da ordem dele. E isso eu tenho temido no meu coração. E isso tem queimado no meu coração. Amém? Que queime no teu coração, que te constranja esta palavra. Fique na paz do Senhor Jesus.